Olá pessoal, me chamo Antônio Marcondes, sou professor da UES, membro do GPOSH, IMO UES e GEM UFC. Estamos aqui para falar um pouco sobre a obra de Lima Barreto, Recordações do escrivão Isaías Caminha. Bem pessoal, nós vamos falar um pouco hoje no nosso programa, uma conversa sobre literatura, acerca da obra do escritor brasileiro Lima Barreto. A obra que nós vamos discutir um pouco hoje aqui é a obra de estreia, né, de Lima na literatura nacional. É o livro Recordações do escrivão Isaías Caminha, que foi publicado pela primeira vez em 1909 por uma editora portuguesa. E é um livro que conta a história, né, de Isaías, que é um jovem que sai do interior do Rio de Janeiro e vai para o Rio, né? E tem ideias, sonhos, né? Desejos e ambições de se tornar uma grande figura pública, né? Um intelectual de renome, e trabalha em redações de jornais, né? No entanto, esses desejos, essas ambições, esses sonhos do jovem Isaías vão por água abaixo quando ele se depara, né, com a realidade, né, das relações, né, competitivas, baseadas no apadrinhamento, né, nas relações de poder que perpassam ali, né, a instituição do jornal, das redações dos jornais, né. Essa obra de Lima, particularmente, ela se constitui como uma crítica social ferrenha, né, das relações sociais do Rio de Janeiro, sobretudo no século XIX, né, final do século XIX e início do século XX. Nessa obra, o Lima ele está discutindo a situação social, por exemplo, dos desfavorecidos. O Lima Barreto ele é oriundo de uma família, né, pobre, e ele negro, ele é Lima Barreto. Inclusive há uma disputa em torno dessa questão étnico-racial de Lima. Lima é um escritor negro, né, e que sofreu, por conta da cor da sua pele, inúmeros preconceitos. E o mais grave deles, claro, foi o racismo, né? É interessante a gente contextualizar que o Lima Barreto, ele é um autor, né, que escreveu a sua literatura ali no final do século XIX e uma boa parte do início do século XX. E esse contexto no Brasil ele é marcado pelo fim da escravidão, em 1888, e a proclamação da República, em 1889. Havia uma grande expectativa de que, com o fim, com a abolição da escravidão, né, a população negra ela pudesse ter mais oportunidades, né, e o Estado brasileiro pudesse, de certa forma, favorecer, né, melhores condições sociais para essa população. No entanto, foi exatamente o contrário. A população negra ela foi marginalizada, né? O Estado brasileiro não deu cobertura social a esse segmento. E o racismo vai se constituir como um elemento estruturante das relações sociais no Brasil. E o Lima Barreto, negro, um intelectual, vai sofrer na pele, né, vamos dizer assim, todo esse preconceito racial. Portanto, essa obra, Recordações do escrivão Isaías Caminha, que é uma autobiografia realista da vida social, intelectual de Lima Barreto, né? O Isaías representa, no fundo, o próprio Lima, né? As suas relações, né, sociais,
a inserção que ele faz no jornalismo, né? Então, ele vai sentir na pele esse preconceito racial, a discriminação, a desqualificação, as humilhações, né? Por conta da sua condição social e, sobretudo, a cor da sua pele. Mas Lima Barreto se sobressai, né, nessa situação com a sua produção literária. É pela literatura que Lima Barreto vai expressar toda a sua indignação social. E como nós vamos ver na leitura desse livro de Lima, ele trata exatamente essas relações, né, com a tinta da ironia. Porque ao mesmo tempo em que o Lima ele pinta um painel de toda a situação histórico-social, né, da República Velha, sobretudo no Rio de Janeiro, como uma forma de analisar criticamente as relações sociais, as relações de poder político, né, a experiência da vivência na cidade, né? Rio de Janeiro é uma cidade, né, no final do século XIX e no século XX, que vai se urbanizando, que vai se desenvolvendo, então vai se constituir como a principal cidade ali, né, na República Velha, no Brasil, em que as oportunidades de ascensão social elas vão se dar, né? No entanto, para a população negra ou para o intelectual negro, isso era quase que impossível. E Lima Barreto se depara nesse contexto com situações em que ele vai sofrer humilhações, né, por conta da a cor da sua pele, principalmente, mas ele vai usar a literatura exatamente para denunciar, né, para criticar e para ironizar todo esse contexto de relações baseadas no apadrinhamento, né, na troca de favores, né, ou seja, um aspecto próprio do contexto da República Velha no Brasil é o fenômeno do coronelismo, né, que vai pautar ali as relações de poder. Então, muitas pessoas que tinham uma oportunidade de ascensão social, isso ocorria por conta do apadrinhamento, né, que os políticos, os latifundiários, né, donos do poder econômico e político, né, favoreciam a determinadas pessoas que queriam ascender na escala social. Na história do Recordações do escrivão Isaías Caminha, o Lima vai exatamente mostrar como o Isaías, em um determinado momento, ele tem um apoio, né, de um padrinho político que o recomenda a uma figura notória do Rio, né, recomenda a Isaías, a essa figura, para que ele possa mostrar, né, as suas habilidades intelectuais, né, sua capacidade de escrita, tanto que ele vai para as redações de jornais, trabalha nos baixos escalões ali do jornal, mas é um sujeito que se destaca pela sua capacidade intelectual, o seu saber, o seu acúmulo de cultura, que era o próprio Lima. O Lima era um grande intelectual, né? Talvez a principal, né, crítica social no Brasil, da República Velha, tenha sido a do Lima Barreto, né, por conta dessa sua profundidade de análise. E a obra do Isaías, né, Recordações do escrivão Isaías Caminha, é um retrato disso, né? Mas o Lima Barreto, ao mesmo tempo que escreve essa obra e coloca nesse personagem exatamente a sua visão de mundo, o que ele pensava, nós vamos perceber o seu pessimismo, né, social, existencial. E aí, numa passagem, nós temos a seguinte citação, vamos citar aqui uma passagem do livro, em que o Lima, na figura do Isaías, fala o seguinte: oprimido, com a antevisão de misérias a passar, de humilhações a tragar, o meu espírito deformava tudo o que via. Os menores fatos que lhe caíam ao alcance
eram aumentados de um lado, diminuídos de outro. Fazia-se outra coisa muito diversa para minha sensibilidade enfermiça, que a imaginação guiava para sentir todos os terrores e ameaças. Perdi a realidade da vista e vivia subdelirante num mundo de coisas grotescas, absurdas e não existentes. Punha-me a apelar para o acaso, como se tivesse predileções. Esperava encontrar fortunas perdidas, imaginava impossíveis combinações de acontecimentos que me favorecessem, e cheguei mesmo, por instantes, a supor que atos de generosidade de minha parte bem podiam trazer-me o favor de gênios benfazejos. Aqui nessa obra de Lima Barreto, o que é que nós podemos perceber? Que o personagem, Isaías, ele alimenta, né, sonhos, ambições de ascensão social e prestígio intelectual. No entanto, quando ele se depara, né, com a experiência ali das redações dos jornais, e que nessas redações perpassava a influência do poder dos donos de terra, dos representantes políticos. Os jornais estavam associados os jornais da elite carioca estavam associados aos donos do poder, os latifundiários, né? Aquela camada política que hegemonizava, né, o Estado brasileiro, né, e sobretudo, as instituições de poder no Rio de Janeiro. Então, o Lima Barreto está situado nesse contexto. E essa obra é um retrato, né, dessas relações que vão se constituir como né, a própria vivência, né, intelectual, cultural, né, social do Lima numa cidade, né, o Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do século XX, que é exatamente esse vamos dizer assim, esse caldeirão, né, em que a cultura, né, ela vai expressar os antagonismos de classe, né, a desigualdade social. E falando de cultura, a obra do Lima é uma expressão disso, né? Então, Recordações do Escrivão Isaías Caminha é uma das principais obras de literatura, né, brasileira e universal. O Lima Barreto, né, ele escreve, né, vamos dizer assim, com a tinta da ironia, porque a despeito do seu pessimismo e do seu sentimento de humilhação, ele faz da sua literatura uma arma crítica, de denúncia, né, que era a forma dele se situar, né, num ambiente hostil a quem era negro. E o Lima usa a literatura exatamente como essa ferramenta de combate. Então, a Recordações do Escrivão Isaías Caminha tem uma beleza estética, né, por conta do estilo, da linguagem, das inovações que ele traz pro seu texto, mas, sobretudo, é uma crítica política, né, uma crítica social, né, que denuncia os desmandos, né, dos detentores do poder que satisfazem seus interesses políticos, econômicos, e, enquanto detentores dessa estrutura de poder, negligenciam, né, o favorecimento, né, social das camadas populares. Então é isso, de um modo geral, é um convite que eu faço para vocês lerem essa obra do Lima Barreto, né? Seguramente é uma leitura agradável, numa linguagem clara, né, em um estilo, né, fluente. E é também um livro de história social do Brasil, porque é um retrato, né, da sociedade brasileira, sobretudo a carioca, né, nesse final do século XIX e início do século XX. É esse o retrato que o Lima Barreto vai compor, né, das características, né, da sociedade brasileira, né. Então é isso, pessoal. Fica o convite, né, para ler a obra e que vocês possam também se inscrever
né, no canal do GPOS TV, acessar todos os nossos vídeos e até uma outra oportunidade.